Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã:
seja assim. Contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Eu vou fazer aqui um pequeno comentário a respeito deste acontecimento. Quando a menina que fora levada como escrava para a casa de Naamã, que ela descobriu que ele era leproso, ela avisou para sua senhora que se ele estivesse diante do profeta em Samaria, ele ficaria curado. Mas Naamã com certeza comentou com o rei da Síria, e o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, pensando que era o rei que ia curar a lepra de Naamã. Mas a menina estava se referindo ao profeta, ao homem de Deus. Então, quando o rei de Israel recebeu esta carta do rei da Síria, ele entrou em desespero, rasgou a sua roupa e pensou que o rei da Síria estava procurando contra ele ocasião para matá-lo, porque ele não ia poder curar Naamã. Então o profeta Eliseu soube, mandou chamar. E por que o rei estava rasgando as suas vestes? Que encaminhasse até ele Naamã, o leproso. Chegando lá, Naamã pensou que Eliseu vinha passar as mãos em suas feridas, em sua lepra, sobre a sua lepra. Mas o profeta Eliseu mandou que ele se mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Segundo a leitura que você ouviu, Naamã, mesmo que leproso, o orgulho, a arrogância, impediu que ele entendesse que naquela hora ele deveria obedecer para ficar livre daquela lepra. Mas ele ficou indignado. E ele ainda disse que os rios de Damasco, as águas, eram muito mais limpas, águas muito mais claras e talvez purificadas para que ele pudesse se mergulhar e ficar curado. Aí os seus empregados disseram para ele: meu senhor, afinal de contas, o homem de Deus te pediu uma coisa tão simples. E aí ele resolveu e mergulhou e ficou curado daquela lepra. Então, nós podemos ver aqui o quanto é necessário a humildade, a obediência. Se ele não mergulhasse no Rio Jordão, ele ia voltar para a Síria leproso. E o que curou, na verdade, ali foi quando ele resolveu obedecer, não pelo poder das águas. As águas seriam símbolo de obediência e, ao mesmo tempo, de humilhação. Ele mergulhar 7 vezes naquela água e ficar curado. Agora, este homem Naamã, este homem poderoso, capitão da Síria, capitão do exército do rei da Síria, ele reconheceu o Deus de Eliseu como o Deus de Israel, e que como o Deus de Israel não existia outro Deus. Agora ele pede a Eliseu que ele levasse terra para ele fazer o altar e adorar o Deus de Eliseu na Síria. Mas ao mesmo tempo ele pede perdão a Eliseu, que ele teria que entrar com o senhor dele, com o superior dele, no templo que o superior dele adorava Rimom. E ele pede então perdão, que ele entraria por necessidade. Então eu vou repetir o versículo para você lembrar. Ele diz assim:
Nisso perdoe o Senhor Deus, a teu servo, ele, Naamã, quando meu senhor, o superior de Naamã, entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor Deus, a teu servo. Eu acho lindo isso aqui, porque agora ele volta curado, volta humilhado diante de Deus e reconhecendo o Deus de Eliseu. Agora ele, quando entrar no templo para que o Senhor dele se adorar este ídolo Rimom, ele pede perdão a Deus. Continuando, versículo 19. E ele lhe disse, vá em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Então Eliseu abençoou Naamã e mandou que ele fosse em paz. E lembre-se que Eliseu não recebeu, não aceitou nenhuma oferta, nenhum presente, nenhum valor da mão deste homem. Então continue ouvindo para você ver, ouvir e tomar conhecimento o que aconteceu com Geazi, o moço de Eliseu. Versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem? E Naamã com certeza ficou admirado do moço, do servo de Eliseu, por nome Geazi, e correndo atrás dele. E ele disse, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Agora Geazi mente, dizendo que o senhor dele, Eliseu, mandou que ele fosse pedir os presentes a Naamã. Mas ele mentiu, porque Eliseu não mandou ele pedir nada, ele está mentindo. Então observe. E ele disse, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã, ser servido, tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Mentiu novamente agora para o profeta Eliseu. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Esta foi a punição de Geazi, o moço de Eliseu. Ele mentiu, ele foi aceitar os presentes de Naamã, o que Eliseu não fez e não era para ele fazer também.
E veio então sobre ele esta terrível punição. Ele ficou leproso para sempre. Capítulo 6. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria.
E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Olha que coisa importante, que fato bíblico que você está ouvindo, uma história que aconteceu pela fé, claro, nós cremos nisto. Quer dizer, eles vieram em busca do rei de Israel, por ordem do rei da Síria. E o profeta Eliseu, avisado por Deus, ele, quando contemplou, a cidade estava rodeada. O moço de Eliseu se assustou. Ele viu aquele grande exército. E Eliseu orou a Deus para que abrisse a visão espiritual do seu moço, para que ele visse que muito maior era o número do exército de Deus, cavalos e carros de fogo. E disse: Não temas, muito mais são os que estão conosco do que com eles. E ali Eliseu orou pedindo a Deus que cegasse aqueles homens. Aqueles homens ficaram cegos. E o próprio Eliseu conduziu aquele exército ao rei de Israel. E o rei de Israel, então, ali queria matar aqueles homens. E Eliseu disse: Não, vamos dar pão, vamos dar alimento para eles. Eliseu então orou a Deus para que Deus tornasse a devolver a visão àqueles homens. Eles voltaram para o rei da Síria, com certeza, contaram todo o ocorrido. Então, vou repetir o versículo 23. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Continuando, versículo 24. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes
como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Capítulo 7. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E, chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. Então veja bem que aqueles 4 leprosos resolveram entrar no arraial dos Círios. E Deus fez com que o barulho, claro que eles ao caminharem com os seus pés, eles não tinham como fazer nenhum barulho, mas Deus, através do seu poder, da sua glória, da sua soberania, porque Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele
fez com que o barulho da caminhada dos pés daqueles 4 leprosos parecesse como o barulho de um grande exército. Que maravilha! Glória a Deus! E eles fugiram. E os leprosos entraram nas tendas dos sírios, comeram, beberam, se fartaram, e agora eles então foram anunciar diante do rei que os sírios não estavam mais ali no arraial. É muito linda esta história destes 4 leprosos. E você está ouvindo esta leitura do capítulo 7. Glória a Deus! Por isso que nós estamos lendo, transmitindo para você. Que ainda que pareça que aquilo que nós estamos fazendo não tem nenhum valor, ou que somos pessoas tão insignificantes, para Deus, eu e você temos um grande valor. E Deus pode fazer, através da minha vida, através da sua vida, coisas grandes e tremendas, que muitos vão ouvir e pensar, mas como pode? Aquilo que Deus faz, ninguém tem poder para desfazer ou impedir o agir de Deus na nossa vida. Amém. Continuando a leitura, o versículo 12. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até ao Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia 1 medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Capítulo 8. A sunamita volta para sua terra. Esta sunamita é aquela que não tinha filhos, e Eliseu disse a ela que ela teria um filho, depois ele morreu, e depois Eliseu orou e este filho ressuscitou. É esta sunamita.
E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe o anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: Por que chora, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente sararás. Então ele mentiu para o rei, porque não foi isto que o profeta Eliseu havia falado. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém.
E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até ao dia de hoje. Então também se revoltou Líbina no mesmo tempo. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Terminei de ler os capítulos 5, 6, 7 e 8. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 9. Eu espero você na próxima gravação. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Que Deus conceda a você o desejo do seu coração. Mas, sendo que, para que Deus cumpra as suas promessas em nossa vida, precisamos obedecer à palavra de Deus. Que você seja esta pessoa